Oi, eu sou Irene e esta é a nossa 8ª aula do curso bíblico cronológico. Você é sempre muito bem-vindo. Vamos a uma rápida revisão do estudo anterior? Porque Deus rejeitou as roupas de Adão e Eva, aquelas roupas de folhas que eles fizeram. Você pensou sobre isso? Ali Deus ensinava a Adão e Eva que nada que eles arquitetassem seria apropriado para que eles se religassem a Deus. Deus estava ensinando que somente Ele poderia providenciar o meio pelo qual eles, Adão e Eva, a humanidade, seria aceito diante dele. Ao matar aquele animal, Deus relembrava a Adão que a desobediência trouxe a morte ao mundo. Ao tirar Adão do jardim e proteger aquela árvore da vida, o corpo de Adão iria envelhecer, morrer e voltar ao pó, mas o seu espírito poderia ser religado a Deus. O contrário disto, a humanidade nunca teria chance de vida eterna com Deus. Sendo assim, Adão e todos os seus descendentes que confiam na promessa que Deus fez de enviar o libertador, são libertos do poder do pecado e aceitos por Deus. Depois dessa breve revisão, vamos então ao assunto desta aula. Hoje nós vamos conhecer a história de dois irmãos, os dois primeiros irmãos, Caim e Abel. Vamos para o capítulo 4 de Gênesis. Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 4, e você vai poder acompanhar com sua Bíblia aberta. Hoje estudaremos o capítulo 4. Adão se uniu a Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim, e disse ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Algum tempo depois, deu à luz, desta vez, outro menino, a quem chamou de Abel. Os meninos cresceram e Caim se tornou agricultor. Ele gostava de cultivar a terra. Abel tornou-se pastor de ovelhas. Nos versos 3 e 4, então os irmãos foram oferecer seu culto, sua adoração a Deus. Às vezes pessoas me perguntam de onde eles tiraram a ideia de fazer aquilo. Se voltarmos lá ao Jardim do Éden, nós vamos lembrar daquela cena quando o próprio Deus matou aquele cordeiro e tirou sua pele para vestir Adão e Eva. Cada um dos irmãos, então, ofereceu a sua própria oferta. Verso 3 e 4. Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel pegou o primeiro cordeirinho nascido do seu rebanho, matou-o e ofereceu ao Senhor. No verso 4 e 5, diz: o Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Vamos lembrar apenas, quero chamar sua atenção para isso. Primeiro, Deus aceitou Abel e, em segundo, a sua oferta. Então, Deus aceita primeiro a pessoa e depois que aceita a sua oferta. E ele não aceitou Caim e nem a sua oferta. Caim e Abel, eles acreditavam na existência de Deus. Eles levaram suas ofertas
e apresentaram sacrifício a Deus. Saber que Deus existe e tentar oferecer a Ele o que aos nossos olhos achamos ser bom, não quer dizer que isso fará com que Ele nos aceite como seus filhos. Em Tiago 2, verso 19, diz que Satanás e os demônios sabem que Deus existe, mas eles não são aceitos por Deus. Vamos lembrar que o pagamento pelo pecado é a separação entre o pecador e Deus. Esta é uma consequência inevitável do pecado. O sangue daquele animal não foi aceito como pagamento pelo pecado de Abel. Deus aceitou Abel e sua oferta porque Abel confiou naquela promessa que Deus fez lá no jardim de enviar o libertador. O sacrificar animal revelava que a pessoa que o fizesse estava esperando na promessa. Deus aceitou Abel e sua oferta, porque Abel confiou naquela promessa que Deus fez lá no jardim, enviar o libertador. Veja o texto de Hebreus. Em Hebreus 11, diz assim: foi pela fé que Abel ofereceu sacrifício a Deus. Fé em quê? No que Abel ouviu sobre a promessa de Deus feita a seus pais lá no Jardim do Éden, quando ele matou aquele cordeiro e os vestiu. Estamos lembrando ainda daquele episódio? Por que nos nossos dias não fazemos mais sacrifícios de animais como no passado? É simples a resposta. Porque a promessa de Deus, aquela promessa que Deus fez de enviar o libertador, já foi cumprida. O libertador já veio. Como disse João Batista, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Deus quem decide a maneira que Ele mesmo vai nos aceitar. Quem tenta aproximar-se de Deus conforme sua própria ideia será rejeitado por Deus, assim como foi Caim. Bem, vamos prosseguir indo para Gênesis 4, 6 a 7. Então, pode acompanhar aí na sua Bíblia. O Senhor chega para Caim e faz uma pergunta: por que você está furioso? Aí ele continua: se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja apoderar-se de você, mas você deve dominá-lo. Caim foi advertido por Deus sobre o que ele estava pensando, sobre o que estava acontecendo no seu coração. O pecado está à sua porta, mas você pode dominar. Porém, como seus pais lá no jardim, Caim não deu atenção ao que Deus lhe disse. Em João, capítulo 8, verso 44, a Bíblia diz assim, que Satanás é homicida. Agora veja a atitude de Caim. Depois de ser alertado por Deus, presta atenção. Disse Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam no campo, Caim atacou Abel e o matou. De onde vem essa ideia de homicida? Em João, o texto que nós lemos, diz que Satanás, desde o princípio, ele é homicida.
No verso 9 diz, mais tarde o Senhor perguntou a Caim. Observe que Deus vai outra vez ao encontro de Caim e pergunta, onde está o seu irmão Abel? E Caim responde, não sei. Por acaso sou eu o guarda do meu irmão? Vamos observar que Deus, como fez com Adão, ele chama Caim também várias vezes para uma conversa. Deus é sempre quem toma a iniciativa de buscar o pecador, mas cabe ao pecador concordar com Deus, mudar de atitude e obedecer a Deus. Caim não mudou sua atitude em relação ao seu próprio pecado, nem em relação a Deus. Ele não se arrependeu. O Senhor disse, lá no verso 10 em diante, o Senhor disse para Caim, da terra o sangue do teu irmão está clamando. Agora, amaldiçoado é você pela terra que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você preparar a terra para plantar, ela não dará nada. Lembram que o trabalho de Caim era em agricultura, usando terra? Em Gênesis, ainda no capítulo 4, verso 16, então Caim saiu da presença do Senhor e foi morar na região de Nod. Chegamos ao final desta parte, mas deixo para você ler os capítulos 4 e 5 de Gênesis antes de irmos para a segunda parte desse estudo. Nós fizemos apenas a primeira parte da história de Caim e Abel. E a nossa próxima aula será a segunda parte, que está no restante do capítulo 4 e o capítulo 5. Até mais!